quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, é que percebemos e principalmente entendemos por que somente Deus é capaz de mudar maldições em bênçãos. Olhando para a vida deste grande evangelista, deste grande homem, deste grande pregador da palavra, é que nós compreendemos que somente Deus pode usar circunstâncias extremamente adversas, negativas, para cumprir os seus desígnios, para cumprir efetivamente os seus propósitos e abençoar a todos nós com a salvação. É interessante nós notarmos que isto que eu acabei de falar em relação a Deus está escrito em sua palavra em diversos versículos. Nós iremos conhecer agora com mais profundidade, inicialmente, 2 deles. Eu convido você a abrir o Primeiro Testamento, livro de Neemias, capítulo 13 e versículo 2. Notem bem o que está registrado neste capítulo, livro e versículo. Neemias 13, 2 diz o seguinte: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, notem bem, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Se nós buscarmos mais um segundo exemplo desta realidade divina, no livro de Bereshit, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, Bereshit quer dizer no princípio, no último capítulo desse livro, capítulo 50, veremos ali o que diz efetivamente o versículo 20 deste capítulo. E está escrito em Gênesis 50, 20 o seguinte: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Somente Deus é capaz de realizar estas mudanças de maneira sobrenatural. É interessante nós notarmos que unicamente Deus concentra o poder, a condição de transformar uma situação de desgraça, de calamidade, em salvação. Quando nós falamos do grande Shaul, agora apóstolo Paulo, Paulo havia recém-batizado Lídia e toda a sua casa, fundando a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos. Mas logo em seguida, quando Paulo libertou, na sequência daqueles dias, uma jovem com espírito de adivinhação. Aqui há uma expressão interessante, porque era uma jovem, como se diria no grego koiné, o grego da época, uma jovem com, digamos assim, pneuma piton. Esta é a expressão para se falar espírito de pitonisa. E o que significa isto, basicamente? Pitonisa, na mitologia grega, era a sacerdotisa de Apolo. Oriunda, vejam só, oriunda de uma serpente denominada Piton. E ela ficou famosa por efetivamente proferir adivinhações enquanto se encontrava em transe. Paulo identificara através da orientação de Deus que se tratava, obviamente, de uma possessão demoníaca. E assim que Paulo expulsou aquele demônio daquela jovem, as circunstâncias mudaram completamente. De uma hora para outra, Paulo e Silas não foram apenas acusados de um crime completamente inexistente no direito romano, mas Paulo e Silas foram ilegalmente açoitados, sem sequer passar por um julgamento. E eu lembro que tanto Paulo quanto Silas eram judeus, mas também eram cidadãos romanos. Portanto, Paulo e Silas, como possuidores do status civitatis, como possuidores da cidadania romana,
precisariam ter por obrigatoriedade a imposição de um julgamento antes que fossem acometidos de qualquer penalidade. Mas, como nós imaginamos, a turba estava soberbamente alvoroçada a ponto de que a defesa de Paulo ou de Silas ou de ambos não foi realizada por absoluta impossibilidade diante do alvoroço do povo. É interessante nós notarmos que, além de serem acusados de um crime que não existia, além de serem açoitados, ou seja, a imposição de uma penalidade que jamais poderia ser feita sem um julgamento, Paulo e Silas, eles ainda foram colocados no tronco. O que significa essa expressão? Tronco eram 2 toras de madeira pesadas, madeira maciça. Ele era, na verdade, o tronco, o último instrumento de tortura antes da cruz. Portanto, era um instrumento de tortura bastante duro na sua essência. Isto porque os troncos prendiam os pés e também podiam prender juntamente as mãos e o pescoço dos condenados para impedir qualquer tentativa de fuga. Mas além de serem colocados no tronco, eles também foram encarcerados. Neste momento, você olha para a vida de um homem que havia libertado uma moça de possessão demoníaca, que havia fundado a primeira igreja na Europa, sofrendo de circunstâncias absolutamente negativas e punitivas, muitos pensariam. Quando nós buscamos entender as razões para tamanha mudança, tão rápida, inclusive, tão repentina e tão drástica, na vida de 2 homens escolhidos pelo próprio Deus, chamados para o próprio Deus, para comunicar a sua mensagem ao mundo, nós precisamos buscar entendimento através de olhos espirituais. E efetivamente, só espiritualmente é que nós perceberemos que por trás de toda esta circunstância repentina e negativa, por trás de toda esta situação estava um único objetivo: o de impedir, o de desestimular Paulo e Silas a prosseguirem ensinando, curando, fundando igrejas e espalhando a mensagem de Deus por todo o mundo da época. Quem, em última instância, nós podemos imaginar de pronto, possuía e ainda possui este interesse em nossos dias. Notem que aqui ficam claros os contornos do grande conflito entre o bem e o mal. Este grande conflito que se muitas vezes coloca em todos os dias das nossas vidas com 2 vozes falando ao nosso coração. Uma delas diz, faça. A outra diz, não faça. Uma delas diz, vá. A outra delas diz, não vá. Aqui está tipificado o grande conflito entre Deus e o querubim caído. Não esqueçamos, a palavra querub no hebraico significa cobridor. Este ser criado por Deus esteve um dia diante do trono de Deus no céu, justamente exercendo a função de cobridor, de querub, ou seja, cobrindo a glória de Deus para que ela não destruísse os demais anjos. E, por incrível que possa parecer, o pecado, a transgressão, a rebelião, o mal, surgiu no próprio céu. Com este ser, que de lá foi expulso e, infelizmente, conseguiu enganar Adão e Eva, Adão e Havá, para que, infelizmente, a rebelião do pecado se estabelecesse neste mundo, se estabelecesse entre nós. E hoje nós colhemos uma consequência atrás da outra, não somente no campo das emoções, não somente no campo espiritual, mas inclusive na decrepitude acelerada do envelhecimento e do advento de doenças que chegam de uma hora para outra em nossas vidas. Isto nunca foi plano de um Criador perfeito
que criou o casal edênico para uma vida eterna. Mais uma vez, a morte nunca foi um plano de Deus. A morte é a consequência. Ou, como fala o apóstolo Paulo em outra de suas epístolas, o salário do pecado é a morte. Muito bem, queridos, olhando para todos esses aspectos, sempre que almas se encontram na perdição, na condição natural com a qual nascemos, sem o conhecimento de Deus, e elas são resgatadas e salvas, Satanás cria obstáculos para a continuidade desta obra de salvação. É o mesmo querubim caído, com quase 6.000 anos de prática em enganar, perverter e efetivamente mentir, porque ele é o pai da mentira. Nós temos um texto bastante relevante para a nossa reflexão, ainda sobre a vida do apóstolo Paulo, este que agora fora acusado, fora açoitado, fora preso no tronco e, portanto, se encontrava encarcerado. Lá no livro de Atos, capítulo 16, versículos 23 e 24, notem o que está registrado. E depois de eles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, tendo recebido tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Muito bem. A descrição deste quadro, por si só, desde o início da mudança que mencionamos, já seria desesperador. Mas o que fala agora o versículo 25 nos deixará ainda mais perplexos. Isto eu posso dizer por que razão? Porque o versículo 25 de Atos 16 nos traz outro relato, de uma outra natureza. E eu quero dizer isto que, embora Paulo e Silas claramente sentissem dores físicas, claro que eles estavam sentindo grande desconforto, não só emocional, mas físico também. E é claro que Paulo e Silas não tinham, humanamente falando, nenhuma expectativa do fim daquele injustificado sofrimento. Mas Paulo e Silas, ainda presos, olhem o registro de Atos 16, 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meus queridos, uma prisão, qualquer que seja ela, sempre foi o lugar onde seria comum, ou onde é comum se ouvirem gritos de protesto, maldições, insultos de toda a ordem. Mas naquela prisão em Filipos, esta ordem normal de um lugar como este foi completamente alterada. Nunca foi algo fácil cantar em meio à escuridão. E muito menos cantar louvores a Deus e mesmo orar a Deus em meio às provações. E quando eu falo de provações, automaticamente vem à minha mente, e deve vir à sua também, um exemplo talvez de provação com o qual nós ficamos sempre meditando muito tempo em toda a sequência dos problemas ocorridos com este homem de Deus na Bíblia. Eu estou falando aqui, evidentemente, de alguém bastante conhecido, porque eu falo de Jó. E quando eu falo de Jó, eu gosto de lembrar algo que o próprio Deus falou a respeito dele. E se você abre o livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, está escrito o seguinte: Deus diz assim a Satanás, ao querubim caído: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele.
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Notem que este é o relato que o próprio Criador faz da sua criatura. Não se trata de uma observação de um amigo ou de qualquer pessoa próxima, mas do próprio Deus. Imaginem por aí o parâmetro da espiritualidade de Jó. Pois bem, em sede de provações, Jó passaria de um momento para o outro da bonança para a maior e inimaginável das tempestades na sua vida. Porque, resumidamente, nós podemos, não vamos ler todos os versículos por falta de tempo, mas veja que a sequência foi mais ou menos assim. De um momento para o outro, houve uma acusação do querubim caído contra Jó. E essa acusação se baseou, sabe em quê? A única coisa que o querubim caído tinha para falar de Jó era que Jó servia a Deus com esta fidelidade, com esta integridade, porque Deus o havia cercado de bênçãos e de riquezas. Notem, Satanás não teve nada mais para falar, nenhum pecado sequer para comentar de Jó. Ele apenas disse: o cercastes de bênçãos e de riquezas. E então Deus permitiu para provar a fidelidade do seu filho, a qual ele, Deus, havia mencionado a integridade, a retidão, o temer a Deus. A sequência dos fatos que acontecem mostram o que talvez nenhum de nós poderia imaginar em sede de provações. Porque a sequência é mais ou menos assim. De um momento para o outro, Jó perde todos os seus bens. Se, portanto, Jó era um homem rico, ele o deixa de ser de um momento para o outro. E sem que houvesse tempo para que ele se recuperasse ou procurasse entender aquilo tudo, vem uma segunda leva de tragédia em sua vida, que é a perda, a morte dos seus 10 filhos. Façam ideia o que é perder um filho, não há nada mais doloroso, mais difícil para um pai e para uma mãe, mas perder os 10 filhos. Tente colocar-se por um momento que seja no lugar de Jó. E enquanto Jó talvez pensasse em orar a Deus e buscar a Deus para tentar entender as coisas, vem uma sequência de problemas na sua própria vida, no tocante à sua saúde. Jó, de uma hora para outra, ficou coberto de úlceras malignas. Muitas vezes nós reclamamos que não temos uma fé operante porque estamos doentes, porque estamos com algum problema de saúde. Muitas vezes estamos, talvez no inverno ou no verão ou em qualquer outra época da estação do ano, resfriados ou gripados, e isto para nós pode representar uma interferência em nossa fé. Olhe para a provação de Jó. No momento em que sua saúde é afetada, você imagina, ele precisa de apoio. Mas aí a sua própria esposa perde, digamos assim, o interesse pelo respeito que Jó merecia como esposo íntegro que era. E os amigos próximos também fazem um coro, como que dizendo: algum pecado você cometeu para estar sofrendo tudo isso? Só que Jó não tinha cometido pecado algum. Jó era mais um ícone do grande conflito de forças entre o bem e o mal. E ainda por cima, além de perder o apreço da esposa e dos próprios amigos, Jó perguntava a Deus o que estava acontecendo, mas Deus não lhe respondia. Apesar de tudo isto, apesar de todas estas provações conjuntas, sucessivas, Jó imaginou por algum momento que talvez Deus estivesse tirando as coisas, e ele registra no livro aqui de Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21, o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e
adorou. Eu vou repetir, Jó adorou. Tem mais aqui. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fica difícil não entendermos de uma forma diferente tamanha fidelidade. Esta fidelidade era oriunda não somente da fé, mas da confiança integral que Jó tinha em Deus. Por falar em confiança numa hora tão escura, Jó, capítulo 35, versículo 10, diz o seguinte: Mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite. Notem que esta aplicação se dá inclusive à noite mais difícil da vida de Jó. Ele não deixou de crer, ele não deixou de confiar, ele não deixou de ser um homem íntegro, apesar de sua vida aqui na terra ter sido de uma hora para outra completamente destruída. E Jó não sabia por quê. Em outras palavras, só podemos dizer que apenas Deus pode promover tamanha fidelidade. Somente a companhia de Deus pode promover contentamento a ponto de se levantar para se prostrar e orar e adorar na hora mais escura da sua angústia. Os filhos de Coré também registraram a escuridão, mas com a presença de Deus, lá no Salmo 42, versículo 8, que diz o seguinte: Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Essa palavra hebraica, hesed, misericórdia, significa também o amor de Deus. É uma palavra bastante interessante porque ela não só diz que Deus nos ama, o amor divino é incondicional, mas também o amor divino restaura. Notem que aqui diz: O Senhor durante o dia me concede a sua hesed, a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ou seja, ao Deus doador da minha existência. Queridos, um conhecido pregador, Charles Spurgeon, tem uma frase célebre da qual eu me faço bastante seguidor há muitos anos. E a frase é a seguinte: Charles Spurgeon dizia, é fácil cantar quando lemos a partitura à luz do sol. Mas cantar, quando não há um único raio de luz para iluminar as notas, somente quando estamos na presença de Deus. Assim estavam os filhos de Coré. Assim estava Jó. Assim estavam Paulo e Silas. Temos que dizer, queridos, que Paulo e Silas estavam literalmente despreocupados. Embora presos, acorrentados, açoitados, sem julgamento, ilegalmente, eles estavam despreocupados em relação à condição na qual se encontravam, mas principalmente, e apesar de tudo, eles continuavam confiantes em Deus, a ponto de estarem orando e entoando louvores a Ele. Não é por acaso que muitos teólogos observam que a presença destes dois homens, digamos assim, tementes a Deus, transformou aquela prisão em uma casa de oração. Na sequência, nós temos em Atos 16 algumas revelações a mais. Atos 16, versículos 26 e 27, notem o que revela-nos a Escritura Sagrada. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias
dos presos. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Este quadro, para que nós entendamos melhor, era o que de pior poderia acontecer a um carcereiro romano. No tocante à custódia de prisioneiros, à custódia de presos, a famosa custódia reorum do direito romano, estabelecia esta custódia que o carcereiro enfrentaria a mesma punição que caberia ao prisioneiro em caso de fuga. E para termos uma exata visão do que era este padrão em relação aos carcereiros, voltemos um pouco no livro de Atos ao capítulo 12 e vejamos o que está registrado no versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Herodes, tendo-o procurado e não o achando. Aqui neste momento era a Pedro, outro apóstolo, a quem Herodes procurava matar. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Ou seja, todos os carcereiros foram condenados à pena capital, foram condenados à morte. Isto porque Pedro, sobrenaturalmente, fora salvo da prisão por Deus. Mas, nesta oportunidade, Herodes valeu-se, conforme o direito vigente na época, ou seja, o direito consuetudinário, o direito costumeiro, baseado em tradições e reiteradas práticas, e impôs a pena de morte àqueles sentinelas, àqueles carcereiros. Quase 500 anos mais tarde, apenas como curiosidade, vale nos lembrar, o Codex Justiniano, ou seja, o Código de Justiniano, estabeleceu lá no item 9, 4.4, que expressamente qualquer carcereiro que deixasse um fugitivo, um prisioneiro fugir, seria condenado à pena de morte. Aquele carcereiro, acordado por um terremoto, levantou-se rapidamente. O que foi que ele viu? Todas as portas da prisão abertas, e ele presumiu, todos os presos fugiram. Naquele momento a sua escolha foi tirar a própria vida, em lugar de ser executado vergonhosa e publicamente. Mas esse suicídio foi interrompido. Foi interrompido por alguém chamado Paulo. E tanto a oração quanto o verdadeiro louvor à meia-noite, iniciados por Paulo e Silas, efetivamente são armas poderosas. E como armas espiritualmente poderosas, elas mantiveram naquele local todos os prisioneiros, embora todos tivessem a oportunidade de fugir naquele exato momento. Aí você vê a sequência dos atos e dos fatos. A partir do versículo 28 está registrado o seguinte, Atos 16. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e diante de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, olha a pergunta do carcereiro: que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, tanto você quanto a sua família. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, fica evidente que Deus opera e a sua obra progride, independentemente das dificuldades, independentemente da oposição, independentemente das circunstâncias e independentemente dos desafios. E por quê? Porque somente Deus
Somente Deus é capaz de transformar maldições em bênçãos. Paulo compreendera que um verdadeiro homem de Deus jamais se satisfará em ler as Escrituras Sagradas e orar. Não. Um verdadeiro homem de Deus, ele quer experimentar a presença do Senhor em sua vida. Para isto ele orará, para isto ele lerá, mas ele buscará estar na presença de Deus. E, queridos, estar na presença de Deus, independente das circunstâncias, independente das condições que o cerquem. Aí nós entramos na carta de Paulo aos Filipenses. E há aqui uma reflexão muito significativa a ser realizada. Paulo escreveu uma carta aos Filipenses 10 anos depois de ter estado naquela cidade. E desta feita, Paulo também se encontrava preso, mas em Roma. A causa? A pregação da palavra de Deus. A mesma causa. E lá, no capítulo 1, versículo 3, há algo muito significativo. Isto é porque Paulo estava numa condição idêntica, mas agora em Roma. E ele escreve assim aos Filipenses: dou graças ao meu Deus. Paulo escrevendo da prisão. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Queridos, toda vez que ele lembrava dos homens e das mulheres de Deus em Filipos, ele não se recordava da escuridão da prisão. Ele não se recordava dos castigos pelos açoites, das injustiças sofridas, do julgamento ilegal que nem sequer aconteceu. Ele foi condenado sem ser ouvido, juntamente com Silas. Paulo, humanamente falando, poderia se recordar preferencialmente das coisas ruins, das coisas negativas pelas quais ele passou em Filipos. Mas, exemplo de Jó, passou por todos esses problemas, não por culpa, mas por estar do lado certo do grande conflito entre o bem e o mal. É interessante nós notarmos que até mesmo os momentos de puro sofrimento físico e emocional alegravam o coração de Paulo. Mas como assim? Alegravam o coração de Paulo porque foi através dessa dura, difícil experiência em Filipos que um carcereiro que estava perdido conheceu a salvação em Cristo Jesus. Paulo lembrava preferencialmente, portanto, do poder de Deus, atuando para transformar trevas em luz. Luz esta que continuava resplandecendo na vida, na sinceridade, no exemplo daqueles filipenses que foram batizados por ele. E essa lembrança era contínua na cabeça, na mente de Paulo. Por isto, continuamente Paulo renovava suas ações de graças e suas orações perante Deus. E foi essa mesma alegria que Paulo explanou ao escrever aos Filipenses, que chegamos no versículo 6 desta mesma carta, que diz o seguinte: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra significa aquele que começou a salvação. Esta é a boa obra, a salvação. E há de completá-la, como o apóstolo disse. Isto aqui é uma original grego epitelei. Epitelei significa completá-la, sim, mas também significa finalizá-la, aperfeiçoá-la. Portanto, Deus completará a sua restauração em nós, para que nós voltemos a ter a imagem e semelhança dele, como nós tivemos um dia na pessoa de Adão e Eva antes da queda.
ele continuará apenas com a nossa aquiescência, com a nossa permissão. Ele continuará nos moldando o caráter, nos moldando as preferências, nos moldando os pensamentos, as palavras, as atitudes, para que a cada dia que passe, nós nos transformemos de trevas para luz do mundo.